somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 5 de março. Confira os destaques desta edição. A AMAL atualiza e amplia planos de contingência para o enfrentamento da Covid-19. Prefeito Paulo Pollis protocola projeto que pede autorização para a compra de vacinas. E Erechim realiza a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para idosos e trabalhadores da área da saúde. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E na manhã da última quinta-feira, a região da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu no aeroporto Comandante Kremer 3.690 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Essas doses são para a aplicação da segunda dose em trabalhadores de saúde e também idosos, que já receberam a primeira dose do imunizante. O esquema vacinal da Coronavac prevê intervalo de 14 a 28 dias entre as duas imunizações. Para Erechim, ficaram 1.400 doses da Coronavac para aplicação da segunda dose nos trabalhadores de saúde e também nos idosos que já receberam a primeira dose deste imunizante específico. O município ainda tem devidamente armazenado 590 vacinas da segunda dose. A aplicação inicia no próximo sábado, amanhã, dia 6, nas unidades básicas de saúde de Erechim, que estarão abertas das 7h30 da manhã até as 17 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, com atendimento exclusivo para a vacinação da segunda dose da Coronavac. A expectativa é imunizar com a segunda dose neste sábado 1.590 idosos e trabalhadores de saúde que deverão levar consigo a carteira de vacinação contendo a primeira dose. A apresentação de carteira de vacinação e documento de identidade é obrigatório. Não é necessário ir mais cedo para garantir vaga. Terá disponibilidade para todos esses que já receberam a primeira dose. E na manhã da última quinta-feira, o prefeito municipal de Erechim, Paulo Alfredo Pollis, protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei que pede autorização para a compra de vacinas. O município, e especialmente os profissionais intensivistas da saúde, têm trabalhado intensamente no enfrentamento ao coronavírus. O projeto trabalha com a hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos entes federativos. Bom dia. Informando a todos os munícipes aí que acabei de assinar o projeto e encaminhei para a Câmara de Vereadores, devem estar protocolando agora nesse momento, o projeto que diz assim, autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Então, nós vamos mandar para a Câmara fazer a aprovação e, lógico, nós temos que respeitar o Plano Nacional de Imunização. Mas também nós temos que ter isso aprovado, se caso precisar que o município compre, isso tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, mandamos o projeto agora. Valeu? Um bom dia a todos. E na noite da última quinta-feira, a Defesa Civil de Erechim e a Força Voluntária do Alto Uruguai iniciaram mais uma etapa da Operação Dengue Não em Erechim. Os locais e ruas onde é realizado a detetização contra o mosquito Aedes aegypti são previamente definidos pela Vigilância Sanitária do município.
Os trabalhos são realizados em pontos estratégicos para bloqueio de transmissão em domicílios e locais próximos onde existam notificações. Além disso, os fiscais da Vigilância Sanitária estão fazendo varreduras por estes locais. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mânica, o primeiro dia da nova etapa teve serviços das 6 da tarde até as 10 da noite. Ele fala: estamos aplicando inseticidas em locais determinados pela vigilância. É uma grande ação conjunta para o combate da dengue. Explica: conforme o chefe de serviço da Vigilância Ambiental, Everton Pujol Guterres, a situação da doença também nos coloca em estado de alerta. E ele fala: estamos redobrando todos os trabalhos e agora, com essa ação conjunta com a Defesa Civil e também a Força Voluntária, esperamos combater de vez o mosquito. Pontuou desta forma. A ação de detetização vai seguir também nos próximos dias. No próximo bloco, você confere. A AMAL detalha um novo plano de contingência para os hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. E também, o Hospital Santa Terezinha realiza seleção para técnicos de enfermagem e auxiliar de serviços gerais. E nós também vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta e para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. Leite Amanhecer, R$ 2,49. Contra filé ou chuleta bovina com osso, R$ 29,90 kg. Cebola, R$ 3,79 kg. Omo lavagem perfeita 2,2 kg, R$ 18,99. No Master mais vantagens, cerveja Itaipava Gold Draft Long Neck, R$ 2,99. Se for dirigir, não beba. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim publicou nesta sexta-feira o edital 12/2021 de Seleção Simplificada 1/2021 para contratação por tempo determinado destinado a selecionar candidatos para preenchimento de quadro pessoal. Para 10 vagas de técnico de enfermagem e 1 vaga para auxiliar de serviços gerais. Além disso, o edital também deve servir para cadastro reserva. As inscrições vão acontecer exclusivamente de forma presencial nesta sexta-feira e também amanhã, no sábado, no setor de recursos humanos que fica na rua Porto Alegre 330, na sala número 1, no centro de Erechim. Os candidatos devem preencher um formulário que encontra-se disponível no site abaixo e entregar junto com o modelo de declaração de aptidão física, que também está disponível no site, devidamente preenchidos, e acompanhados com xerox de qualquer um dos seguintes documentos: RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Carteira Profissional.
O resultado final da seleção e convocação de candidatos aprovados será divulgado na próxima terça-feira, dia 9 de março, através do site da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, devendo o candidato acompanhar as publicações no site, na aba Concurso. A seleção simplificada terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período. Oi, pessoal, eu só queria avisar para quem aí é técnico de enfermagem que as inscrições para o Hospital Santa Terezinha estão abertas hoje, sexta, e amanhã no RH do Santa Terezinha. Tem também uma vaga para auxiliar de serviços gerais, tá bem? É por aí, pessoal, vamos lá, o hospital precisa, Erechim precisa. Considerando o agravamento do cenário da epidemia a nível regional, com números alarmantes e preocupantes, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL atualizou e ampliou os planos de contingência dos hospitais que possuem as alas Covid. O Hospital Santa Terezinha e também o Hospital de Caridade e também os hospitais regionais que possuem leitos habilitados para assistência da Covid. A medida visa estabelecer e sistematizar os próximos passos, conforme o andamento da Covid na região R16. Acompanhe. Para atualizar você, telespectador, sobre os números da Covid-19 aqui em Erechim e também na região da AMAL, nós convidamos o membro do comitê da AMAL, Jackson Arpini, para falar um pouquinho de como foi toda essa semana, de como estão as estatísticas e previsões também para os próximos dias. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, saudação especial à Sandra. E como bem colocou, foi uma reunião de muita movimentação, tendo em vista que o cenário se agravou e vem se agravando a cada dia. Nós estamos percebendo ainda um incremento de casos ativos, em que pese em algum momento termos uma resposta positiva, porém ainda altas taxas de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI e infelizmente um surgimento significativo no número de óbitos. Jackson, a gente escuta muito falar em lotação de 100%, mas espera dentro do hospital de 124%, 113%, 112%. Estão achando outros lugares para pôr esses pacientes, criando clínicas? Os hospitais têm uma estrutura implementada que está à disposição, que nós chamamos os planos de contingência. Dado a grande demanda, esses planos de contingência estão migrando do A para o B, do B para o C, tendo em vista que há o ingresso de novos pacientes. Isso ocorre no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Na última quinta-feira foi divulgada uma ocupação de 100% de toda a capacidade instalada do estado com relação aos leitos de UTI, ocupação total. Nós já temos relato de alguns municípios com 110, 120, 130, até 140%. Nós chegamos num determinado momento aqui que tivemos uma ocupação com relação às UTIs de 113%. Várias reuniões foram feitas nessa semana, lideradas pelo presidente da AMAL, o prefeito Paulo Polis, com a direção dos dois hospitais, o Hospital Santa Terezinha, Hospital de Caridade, com o Comitê Regional, com a própria Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de buscar alternativas para ampliar esta estrutura hospitalar, tendo em vista esse cenário. A partir do momento em que existe, nós já colocamos isso por diversas vezes, um aumento no número dos casos ativos, logo na sequência nós temos uma elevação das taxas de ocupação de leitos clínicos, isso está ocorrendo, uma elevação das taxas de ocupação de leitos de UTI, isso está ocorrendo, e infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, uma elevação no número de óbitos. Neste momento nós estamos atravessando este cenário, mais casos ativos, números alarmantes com relação às taxas de ocupação de ambas as estruturas, clínicas e de UTI, e um número expressivo de casos de óbitos. O deputado Paparico Bach nos informou a chegada de 6 respiradores para Erechim no próximo sábado, amanhã, dia 6. Confirma essa informação, vamos ter e vai ser criado novos leitos a partir da chegada desses respiradores? Com relação a esta questão referente ao Hospital Santa Terezinha, nós, no plano de contingência, temos a opção A, B, C e D. Atualmente nós estamos na opção C, com 18 leitos disponibilizados para tratamento de terapia intensiva, e com a chegada destes respiradores e contratação de mais uma equipe, provavelmente na próxima semana haverá uma migração para o plano de contingência D, com 24 leitos que serão colocados à disposição da população.
Então, é um incremento extremamente positivo, há um aumento nessa capacidade operacional de atendimento, porém nós temos que ter presente que nós precisamos reduzir a velocidade de contágio, de disseminação. Tudo é importante neste momento crítico, reduzir a velocidade e prover assistência e também fiscalização para que a disseminação também a redução da disseminação também venha ocorrer. Então é um cenário que impõe uma série de atitudes, mas o mais importante é estancar o surgimento de novos casos ativos, porque é a partir dos casos ativos que surgem os reflexos decorrentes, internações e óbitos. Falando em fiscalização, tem chegado para nós muitas reclamações de pessoas caminhando sem máscara e aglomerando no Parque Longines Malinowski. Será feita uma fiscalização maior, principalmente no final de semana, ou orientar essas pessoas da importância do distanciamento? Nós estamos utilizando, dentro das nossas possibilidades, de todos os veículos de comunicação, no sentido de repassar informações de orientação. Certo. Eu já mencionei por diversas oportunidades que os indicadores do Covid são o reflexo do comportamento da sociedade. Se nós temos números alarmantes com relação a casos ativos, ou se nós temos a cada levantamento mais casos ativos, nós podemos pressupor que parte da sociedade não está adotando com o rigor que o momento requer as medidas preconizadas, especialmente com relação ao álcool, à utilização da máscara de proteção individual e evitar a aglomeração de pessoas. A transmissibilidade nós sabemos como ocorre e ela ocorre pelo contato com as pessoas. Então nós temos que coibir isso. Para tanto, várias iniciativas estão sendo feitas de fiscalização, de campanhas de preventivas, chamando a atenção da coletividade que nós só vamos migrar para um cenário melhor, para uma bandeira menos restritiva a partir da reação ou do comportamento adequado da sociedade. 3 locais causaram bastante preocupação nos últimos dias: Chapecó, Nonoai e também Passo Fundo. Estamos reduzindo, como é que está a situação aí? Porque são municípios todos muito próximos e que afetam a nossa região. Esse dado é um dado interessante, Sandra. O processo pandêmico ocorreu, o primeiro caso ocorreu em Erechim e depois, aos poucos, foi se disseminando para a região. A primeira internação em decorrência da Covid ocorreu em Erechim e aos poucos foi disseminando para a região. O primeiro óbito ocorreu em Erechim e aos poucos foi disseminando. Nessa terceira onda, a primeira onda foi em julho, a segunda onda foi em novembro e vamos considerar essa terceira onda. Essa terceira onda está ocorrendo uma migração um pouco diferente. Ela está ocorrendo na região e migrando para o município. Por quê? Por essa situação que você colocou com muita propriedade. Pela situação dramática de Passo Fundo, de Chapecó e de Concórdia. Então nós estamos verificando pelos indicadores um aumento dos casos ativos nesses municípios próximos a essa posição geográfica. Então nós estamos vendo que os casos estão ocorrendo na região e estão migrando para a cidade de Erechim. Nós temos uma resposta, ainda é um pouco prematura, mas nós temos uma resposta positiva com relação ao município de Nonoai. Vinha apresentando casos alarmantes de casos confirmados para a Covid, porém, se nós analisarmos ou fizermos um paralelo do boletim de segunda-feira para quarta-feira, já há um indicativo de redução. Se isso for confirmado hoje, nós temos uma notícia que ela é alentadora, a partir do momento que sinaliza que naquele município já há uma estabilidade ou redução. Isso provavelmente, se for confirmado hoje, é uma tendência que ocorra também em toda a região, o que é extremamente positivo. O perfil do contaminado ele mudou muito nos últimos meses. Aqui em Erechim também nós tivemos essa mudança de perfil? O que nós estamos vendo pelos relatos das autoridades de saúde, da própria Secretaria Estadual de Saúde, é que há um agravamento numa velocidade muito maior quando comparada aos outros picos de contaminação, e aqui eu faço referência a julho e a novembro, e tem atingido pessoas de uma idade menor com um agravamento maior. O Estado já manifestou, nós estamos internando 4 vezes mais quando comparado a novembro, com relação a leitos clínicos, e estamos internando 3,5 vezes mais com relação a leitos de UTI. Por isso que nós estamos numa sobrecarga do sistema de saúde e num momento extremamente delicado. É visível este agravamento, todos os indicadores sinalizam para essa situação
e isso tem levado, analisando todos os fatores e todos os indicadores, aquilo que já mencionamos, um número significativo de óbitos. As cirurgias eletivas, elas foram canceladas nesse momento justamente para dar fôlego para a área Covid. E no caso de emergências, como por exemplo, um paciente que acaba de infartar, como é que fica ele dentro do hospital neste momento? Porque acaba causando um medo na família em levar um paciente. É importante essa colocação, Sandra. Houve uma orientação por parte do Estado de cancelamento ou de redução dos procedimentos eletivos. Procedimentos eletivos são aqueles que podem ser realizados num outro momento, que não se enquadram em urgência e emergência. Porém, alguns serviços de saúde considerados essenciais, como oncologia, como politraumatizados, como serviços de pronto atendimento, eles continuam atuando, certo, porque há a necessidade de dar essa retaguarda de assistência para a população. Então, nos casos de urgência e emergência, todos os serviços estão em atuação, todos os serviços estão preparados para acolher esses pacientes, para que não haja uma ruptura na assistência da população. Então, é importante colocar isso, que a população fique tranquila com relação a essa situação. Os procedimentos de urgência e emergência que necessitam, as portas de acesso estão abertas e as equipes estão preparadas. O que nós estamos cancelando, por orientação do Estado, são procedimentos eletivos que não têm gravidade nesse momento e que podem ser realizados num cenário mais positivo. Por dois motivos: para deixar as equipes técnicas à disposição do enfrentamento da epidemia e também para deixar a estrutura hospitalar à disposição. A partir do momento que nós estamos ampliando leitos de UTI e leitos clínicos, nós não estamos construindo novas alas. Sim. Nós estamos fechando alas do hospital e dos hospitais que estavam separadas para a ala clínica, ala de pediatria, ala de ginecologia. Nós estamos fechando essas alas para colocar à disposição da assistência da Covid. Então, nesse sentido que os procedimentos eletivos estão sendo reduzidos e, em alguns casos, cancelados. Foi cogitada a possibilidade de transformar a UPA Central, de repente, num hospital. Também se falou muito nessa questão de hospital de campanha. Como é que está toda a situação? A questão da UPA foi um assunto que entrou em tela com a possibilidade de ampliação da estrutura. Obviamente que sentando com as partes envolvidas e fazendo todas as avaliações e reflexões pertinentes, é muito mais interessante nesse momento ampliar a estrutura hospitalar, aquilo que nós acabamos de mencionar, certo, fechar algumas alas e colocar essas alas à disposição da Covid, do que implantar um serviço novo. E aqui eu justifico por quê? Porque o hospital ele tem a expertise de atuar 24 horas. Então ele tem serviço de alimentação, ele tem serviço de portaria, ele tem serviço de vigilância, ele tem retaguarda técnica. Se nós formos ampliar o horário de atendimento da UPA de 12 para 24 horas, nós temos que buscar toda essa estrutura, desde portaria, vigilância, alimentação. Então, uma série de questões que nós não temos à disposição nesse momento. Então, é muito mais vantajoso, é muito mais adequado neste momento ampliar as estruturas dos hospitais que já estão preparados para a assistência do Covid do que colocar serviços novos à disposição. Claro que o plano de contingência do Hospital Santa Terezinha prevê 78 leitos clínicos para assistência da Covid. Caso o cenário imponha uma situação mais dramática, nós temos que observar a evolução, e nós estamos analisando números todos os dias. Se houver a necessidade de um cenário muito mais crítico, nós temos que pensar em outras alternativas. Mas nós estamos saindo neste momento de 23 leitos clínicos para até 78 leitos clínicos num plano de contingência, do A para o D. Se houver necessidade, nós temos que fechar outras estruturas do hospital para que se possa dar esse atendimento aos pacientes portadores da enfermidade Covid. Nós temos 4 hospitais em Erechim. Até o momento estão sendo utilizados 2. Já se cogitou a possibilidade de utilizar o Hospital Unimed e o Hospital Santa Mônica? É um assunto que está em tela, mas nós temos que levar nesta reflexão a questão dos hospitais regionais. Nós temos 2 hospitais em Erechim que possuem alas Covid. Todos são sabedores, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Ambos os hospitais ampliaram e reestruturaram seus planos de contingência no sentido de ofertar mais leitos, tanto clínicos como de UTI.
Nós temos na região 10 hospitais regionais com 109 leitos clínicos habilitados para assistência da Covid. Esses hospitais estão funcionando como uma retaguarda técnica. Houve a interlocução com a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, que manteve contato com essas instituições, e aqui eu dou um exemplo de um fato que ocorreu, que é extremamente importante neste cenário. Nós tivemos vários pacientes de Nonoai que necessitaram de internação clínica. Certo. A grande maioria desses pacientes não foram referenciados para Erechim, que é o hospital de referência SUS, Hospital Santa Terezinha, e sim, nessa articulação regionalizada, foram encaminhados para Getúlio Vargas e para Aratiba, no intuito de dar essa retaguarda técnica. Então, nós temos aí, ainda no cenário, os planos de contingência, os leitos clínicos dos planos de contingência dos nossos hospitais e também uma boa retaguarda técnica dos hospitais regionais. Mediante esta avaliação e acompanhamento do cenário, se houver a necessidade, se o agravamento tomar uma proporção ainda mais dramática, nós temos que, obviamente, colocar em tela a possibilidade de utilizar outras estruturas. Certo. E aí nós podemos pensar, como você bem colocou, em utilizar leitos de outros hospitais. É extremamente importante a avaliação das estatísticas, dos números. A partir daí que nós vamos dimensionando os nossos movimentos, já sempre com um olhar de antecipação. A partir da evolução do quadro, nós temos que nos antecipar e pensar em alternativas. Fato que ocorreu agora. A partir do incremento significativo de casos ativos, nós já pensamos em ampliar os planos de contingência. Sim. Tanto é verdadeiro que nós tínhamos 23 e temos agora a possibilidade de chegar até 78 no Hospital Público de Referência SUS. Jackson, nós já estamos na 3ª semana de Bandeira Preta, indo já para a 3ª semana na próxima semana em Bandeira Preta. Isso tem causado um terror muito grande no comércio, na indústria, que já começa a sentir os reflexos da falta de produto. Então nós estamos numa crise de saúde, uma crise sanitária, mas também já estamos entrando numa crise econômica. De que forma o Comitê da AMAL está se mobilizando e enfrentando toda a situação juntamente com os empresários de Erechim? Sandra, nós estamos diante de uma pandemia. E a pandemia, obviamente, deixa os seus entraves e as suas sequelas. Inicialmente, uma sequela na área da saúde, e nós estamos vendo a situação dramática, eu diria até do país, dos estados da federação, do Rio Grande do Sul e aqui da nossa região. E nós sabemos que isso tem desdobramentos nos setores produtivos e também no conjunto da sociedade. Nós fizemos aqui uma observação com relação aos serviços, quantos serviços estão paralisados desde março do ano passado. Vamos ver aqui o exemplo dos serviços dos eventos, estão paralisados há praticamente um ano. Nós temos que tentar, de forma coletiva, minimizar os indicadores. Minimizando os indicadores, reduzindo a velocidade de disseminação, nós vamos atingir um patamar melhor. Atingindo um patamar melhor, nós temos condições de receber uma classificação de uma bandeira menos restritiva. Recebendo essa classificação de uma bandeira menos restritiva, nós podemos manter o olhar prioritário para a saúde, mas também podemos olhar para os setores produtivos e para a sociedade. Então, o que nós precisamos nesse momento? Nós sabemos que é um momento duro, nós sabemos que as medidas são amargas, nós sabemos das consequências dessa situação. Mas nós não podemos perder da avaliação de que nós tivemos aí nos últimos 35 dias mais de 50 óbitos aqui na nossa região. Nós tivemos só no mês de fevereiro, de 1º de fevereiro a 1º de março, nós tivemos 39 óbitos. Nós tivemos de terça para a quarta dessa semana 11 óbitos. Isso já foi a 50, e nós tivemos ontem mais um óbito, estamos com 51 óbitos em 30 e poucos dias. Então nós temos que ter isso presente. Importante que haja essa mobilização de toda a sociedade para uma migração de uma bandeira menos restritiva. O que o comitê tem feito? O comitê encaminhou um plano de contingência ao Estado, no sentido de adotar a ferramenta da cogestão para a bandeira preta. Porém, o Estado, por força da situação, retirou a cogestão. Nós estamos acompanhando esse processo para que esse plano possa ser aprovado pelo Estado, porque no momento oportuno, com a melhora da situação, deverá voltar
ao cenário a questão da cogestão, da gestão compartilhada. Certo. Isso ocorrer, nós vamos ter aqui então um plano estruturado aprovado que permite a adoção dessa ferramenta legal. No momento nós não podemos fazer uso porque o Estado retirou, dado a gravidade da situação. Mas nós estamos acreditando que todas essas ações vão produzir um resultado positivo. Produzindo o resultado positivo, nós vamos migrar para uma situação melhor e migrando para uma situação melhor, nós poderemos fazer uso então, caso o Estado retorne com essa ferramenta da cogestão, a adoção da cogestão aqui na região e uma bandeira menos restritiva, onde pode ser olhado para a saúde, mas também para os outros setores. Vacinas aqui na região, podemos sonhar ou vislumbrar a possibilidade de vacinar um grupo maior de pessoas? Talvez esta questão, no momento, seja o maior entrave. Certo. Eu acredito que o Ministério perdeu um pouco de tempo na discussão de quem era a prerrogativa legal de coordenar a campanha, se era do governo federal, se eram dos estados, se eram dos municípios. Se perdeu um pouco de tempo ali. Nós sabemos que o mundo todo está imunizando, nós sabemos que tem poucos laboratórios que produzem vacinas para a Covid e há uma disputa com relação a estas doses. O Ministério, no meu entendimento, perdeu um pouco de tempo no que diz respeito à interlocução, à negociação com outros laboratórios. Nós estamos se valendo, num primeiro momento, de 2 vacinas, da Coronavac e da AstraZeneca. Nós sabemos que nós não temos matéria-prima no país, isso depende de importação, e isso tem todo um hiato de tempo ou um processo ou um protocolo que tem que ser cumprido. Nós só vamos conseguir imunizar um quantitativo maior da população a partir do momento que o Ministério da Saúde colocar à disposição dos estados, os estados, por sua vez, dos municípios, um quantitativo mais expressivo. Nós precisamos aliar prevenção com imunização. Nós estamos solicitando para que a população adote as medidas de prevenção e, ao mesmo tempo, nós esperamos do governo federal que coloque à disposição um quantitativo maior de imunizantes para que a gente possa, então, integrar essas 2 ações e ter uma resposta positiva a essa situação que eu considero dramática. Então não adianta a gente sonhar que a pandemia vai acabar daqui a 2, 3 meses, porque ela vai persistir e ainda temos agora mais um fator que é essa nova variante que já está aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz parte do cenário país, né? A gente vê a situação se agravando aqui nos municípios ao nosso entorno, a 100 quilômetros de distância, já fizemos consideração, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Passo Fundo, e isso, pela proximidade, vai chegar também à nossa região. Já há relatos do agravamento, os números indicam isso, as pessoas estão internando com uma idade menor, as pessoas estão indo a óbito com uma idade menor, então isso faz parte do atual cenário. Nós temos que juntar esforços, nós temos que nos aliar. Nós estamos diante de um enfrentamento, nós estamos diante de uma batalha, nós não vencemos essa batalha e nós precisamos da prevenção e da imunização. Os governadores estão cobrando de forma veemente o governo federal para que coloque à disposição mais imunizantes. A situação que ocorre aqui está ocorrendo em Santa Catarina, está ocorrendo no Paraná, está ocorrendo em todo o país. O Ministério precisa agir com a maior velocidade possível na aquisição de mais imunizantes. Precisa manter interlocução com a Pfizer, com a Johnson, com a Sputnik, com a Moderna, para que nós tenhamos à disposição da população um número maior de doses para imunizar a população e migrar, obviamente, a partir da imunização e da prevenção para um cenário, um patamar mais positivo. Então, a mudança de bandeira, a mudança de cenário depende de cada um de nós e não tem outra fórmula. Jackson, obrigada por estar aqui e por todas as orientações. Nós agradecemos a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizamos a sociedade que tem dado a sua, digamos assim, colaboração. Nós soubemos, nós temos esse entendimento, momento extremamente difícil, serviços paralisados, comércio paralisado, os números não param de crescer, nós precisamos, de mãos dadas, enfrentar. Estamos diante de uma pandemia, a pandemia tem os seus desdobramentos, tem as suas sequelas e nós precisamos somente de forma emanada enfrentar essa situação. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos.
E essa semana o tempo realmente surpreendeu, choveu além do que nós esperávamos. Calculávamos aí 5, 10, 15, até 20 milímetros de chuva, mas veio bem mais chuva do que isso. Isso é muito bom para as lavouras, para quem começa nesse período a colheita das culturas de verão. E o final de semana, como é que vai ser? Vamos dar uma olhadinha? No sábado pela manhã 14 graus, a máxima 25, a média do dia 20 graus, a umidade do ar 75%, ventos 11 km por hora e chuva 5 milímetros. Porém, o sol aparece em alguns períodos do dia, mas a chuva também nos acompanha. No domingo, sem chuva, ao amanhecer 12 graus, a máxima 26, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 69%, ventos 10 km por hora e um dia ensolarado, porém com nuvens em alguns momentos do dia. Início da semana se repete uma continuação do domingo, ao amanhecer 13 graus, a máxima 27, a média 20 graus, a umidade do ar 71%, ventos 10 km por hora e não temos aí previsão de chuva para começar segunda-feira, 8 de março, Dia da Mulher. E o Jornal da TV deixa a gente ficar por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E fique por dentro dos nossos programas e reveja todas as nossas matérias. Boa noite e um excelente final de semana. E não se esqueça, fique em casa a maior parte do tempo possível. É pela sua saúde, é pela minha, é pelo coletivo. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta e para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. Leite Amanhecer, R$ 2,49. Contra filé ou chuleta bovina com osso, R$ 29,90 kg. Cebola, R$ 3,79 kg. Omo lavagem perfeita 2,2 kg, R$ 18,99. No Master mais vantagens, cerveja Itaipava Gold Draft Long Neck, R$ 2,99. Se for dirigir, não beba. Tá no Master, tá em casa.